E eu vim aqui para estragar o café da manhã de vocês, porque eu preciso mostrar 2 trechos da festa de aniversário do Jair Bolsonaro de ontem. E aí, em seguida, vamos pro editorial, tá, gente? Desculpa estragar o café de vocês já de cara, mas eu tenho que passar isso aqui. Vamos lá. Nosso pai, septagenário. Estamos usando aqui a hashtag Bolsonaro70. Eu quero chamar a próxima surpresa, pai. Pode entrar aí. Vai ser a surpresa de dentro de um bolo. Pode vir. Cadê a surpresa? Dentro de um bolo? Essa é a surpresa mesmo. Parabéns pra você. Canta com a gente aí em casa. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Só pra velhinha aí, Beijinho falso. aqui, Michele. Senta aqui e fala pra ele alguma coisa. Então, Família e faz uma homenagem pra Eu te amo, pelo menos. Nossa. Usa aqui, então. Pronto. Fica em pé, meu velho. Meu velho. Não, mas essa diferença é um dia apenas. Não, né, não. São 27 anos de diferença. 27 anos de diferença. Peço a Deus que Ele abençoe sua vida com saúde, com discernimento, com sabedoria. E eu profetizo novidades de vida para você neste novo ciclo. Justiça e restituição. A nossa família te ama muito e o povo brasileiro de bem ama muito a sua vida. Então, que você siga firme, forte, nós estaremos sempre ao seu lado. Te amo, meu velho. Obrigada. Obrigada, doutor. Troço horrível. Vou voltar para cá o microfone. Pior que caiu aqui. Alguém me ajuda aqui a arrumar depois de caiu o negócio aqui. O pessoal... Que ninguém ouviu o que ele falou aqui. Nossa, que pessoa horrível, né, gente? Que baixa astral. Mas isso aqui é assustador. A gente vai mostrar aqui para vocês antes de seguir, que é a entrevista dele com o Carlos Bolsonaro. Deixa eu pegar aqui. Caraca, cadê? Aí, achei. Bora. Então, assim, é uma delação que entrará para a história de forma muito negativa. Presidente, podemos começar com as surpresas para você? A gente tem muita coisa para falar aqui, mas eu queria chamar já a primeira pessoa que quer te dar os parabéns, porque daqui a pouco ele vai ter que sair do ar. Nossa. Ele vai entrar num voo. Por favor, bota a primeira pessoa aqui para falar com o nosso presidente. Temos aí já na tela. Pessoal, vamos colocando aí a hashtag. Opa, olha quem está aí. Carluxo. Nosso Carluxão. É o 02. É o meu marqueteiro 2018. Pessoal, obrigado aí. A hashtag Bolsonaro70, Trend Topics já na Rede X. Carlos, manda aí o seu parabéns pro teu pai, pô. Agora eu não estou vendo ele aqui. O assunto que vocês estão tratando aí de fundamental importância. Obrigado, Flávio, por dar esse espaço para mim aqui, para poder... Tá com saudade do papai, né? Um abraço para Fala, filho, desembucha, fala. Abre seu coração aí, abre seu coração aí. Cara, eu com 42 anos de idade, meu pai está encerramento. O Viário estava conversando comigo ontem à noite, assim, é imperdoável os erros técnicos dessa live, porque esses caras supostamente dominam as redes sociais, né? Mas não é bem isso que está acontecendo. E é uma velha frase dele, né? Se eu olhar para o retrovisor, eu já tenho mais tempo do que se eu olhar para esse para-brisa, alguma coisa assim, não. Vamos lá, 42 anos de idade, 70, pai, parabéns para você. Você fala que não é muito bom em falar, eu acho que eu sou pior que você. Talvez você já morreu em outras coisas, que é melhor ficar do jeito que dá, porque a vida continua.
E quero sempre estar ajudando, sempre que possível, e vai continuar sendo assim até sabe-se lá quando. Então, meu pai sempre foi motivo de inspiração na minha vida, motivo de fazer o que eu faço, de procurar melhorar, procurar evoluir. Ele é um exemplo disso, de procurar perdoar, de procurar entender as coisas em toda a nossa cabeça dura que a gente tem. Sempre com a palavra final, ele acaba Mirna, a nós como pessoas. Então, eu só tenho a agradecer meu pai, dar um abraço no Paulo, o pessoal, você, meu irmão Flávio. Já falei, eu não sou bom nessas coisas, não. Deixa eu te falar uma coisa aqui então, Carlos. Se você tiver que sair para embarcar, se avisa, tá? Mas só para lembrar de uma coisa aqui, porque tem essa fama do meu pai, né, um cara durão, e não sei o quê. Só que ele nunca levantou a mão para dar uma palmada na gente. Minha mãe que era mais corretiva. Só que a única vez que ele fez isso foi exatamente com quem? Carluxo. Por que isso aconteceu? Me explica aí. Foi um sabonete, lembra do sabonete? Então teve 2 vezes, então. Teve 2 vezes. Ele não parava de chorar, eu peguei um sabonete, botei na boca dele e fechei. Não, só pra... Ele não parava de chorar. Eu peguei um sabonete no Carluxo, que era uma criança, e fechei a boca dele. Isso traumatizou ontem o Viário, tá, gente? O Viário é pai. E a gente estava conversando sobre isso ontem. Não é à toa que o Carlos Bolsonaro é o Carlos Bolsonaro, né, gente? Ele não é limitado, não, Mirna. Assim, essa fala aqui, ele é traumatizado, esse cara. É bizarra essa família. É bizarro. Já vou falar um pouco sobre isso. Para contextualizar todo mundo, o Carlos sempre foi o filho mais implicante. Imagina, 3 homens dentro de casa, Paulo. Diferença de pouco mais de 1 ano e meio um para o outro. Era pancada todo dia. E esse moleque, esse Carluxo, cara, ele botava apelido em todo mundo. Ele perturbava, ele azucrinava. A diversão dele era ficar cutucando, né, cara? E aí, acho que ele irritou tanto o meu pai em algum momento. Não sei se ele falou algum palavrão. E não podia falar palavrão. Aí, para lavar a boca do Carluxo, o que ele faz? Pega um sabonete, enfia na boca dele e fecha. Pô, para de falar palavrão, moleque, tá me irritando. Eu acho que o que eu me lembro, acho que foi a única vez que ele se referiu aí ao... Eu nunca bati em vocês, não, pô. Não. Não pé do vidro em vocês. Meu pai nunca encostou a mão na gente, nunca chegou perto disso, nunca precisou. E se precisasse também, às vezes... Mas enfiou um sabonete e fechou a boca do filho. Para ser um corretivo, alguma coisa nesse sentido, é válido. É lógico que tem... Pois é, parece que ele está incomodado mesmo. Tem limites para tudo, mas eu sei que meu pai sempre soube esses limites e a pessoa que ele sempre foi, sempre representou para a gente, ele nunca precisou exercer essa função, né? Eu deixava isso para minha mãe, que sempre foi mais brava, até porque se lidar com... Não é só com um só, não, tá? Se lidar com 3 animais dentro de casa era difícil e ela teve um trabalho muito duro de criar esses 3 aqui, e hoje aí completam as escadinhas aí de 42, 41 e 43 anos. Então, é só isso, pai. Deixar um grande abraço para você. Carluxão, O ano que vem você é 71, falou? obrigado aí, Carluxo. Ó, vai com Deus, bom voo. Tá, vamos seguir aqui então. Obrigado por ter aparecido aqui, dar essa mensagem para o nosso pai. Sei que é importante, você está longe. Mas tá, daqui a pouco estamos junto aqui, tá? Um abraço. E agora vamos aí para a próxima. Falar uma coisa para você, gente. Já tá bom aí de aniversário do Bolsonaro. Isso aqui é o retrato, gente. É essa família que governou o Brasil, tá? É essa família que governou o Brasil. Essa família colocou esse país numa camisa de força. Essa família colocou as pessoas como o filho Carlos Bolsonaro teve que mastigar um sabonete porque o pai dele fechou a boca dele à força. Essa família, gente, tem destruído... Eu estava conversando com algumas pessoas aqui antes da gente começar a live
a nossa saúde mental. Eu tenho estado, gente, até por conta dessa questão de você... O pessoal acha que é mole, né? Você abre uma live, abre um vídeo e você começa a falar, e aí você fala qualquer coisa e tal. E, gente, vocês não sabem o quanto isso desgasta aqui. Tá? Mentalmente, a gente tá muito afetado pelo que esses extremistas fizeram nesses anos todos. Eu tô profundamente cansado, gente. Eu tô profundamente cansado. É uma luta que é muito inglória. É uma luta que é muito difícil. É uma luta que é muito penosa. É uma luta penosa. É uma luta desgastante pelo que ela traz de informação para a gente. E é desgastante também pelo que a gente tem que despender para entender tudo o que está acontecendo. Que a gente precisa soltar para poder entender o que está rolando. Eu tô há muitos anos aqui trabalhando nisso, gente. Eu tô bem antes do Bolsonaro ser presidente, quando a Dilma ainda era presidenta da República, foi quando eu comecei a me aprofundar na cobertura política. Na verdade, eu cubro política sem muita profundidade desde o primeiro governo Dilma. E eu confesso para vocês, gente, bate às vezes um cansaço, bate às vezes um abatimento, bate às vezes uma vontade de desistir. Bate, às vezes, uma questão, às vezes, de você duvidar um pouco de você mesmo. De você achar que as coisas não vão dar certo. De você achar que vai dar tudo errado. Podia ter dado tudo errado. A gente podia ter sofrido um golpe de Estado. A gente podia não ter eleito Lula. A gente podia ter dado tudo errado. Tudo errado. A Mirna Rios falou aqui, eu tô fora do Brasil e me canso, imagina você que tá aí na trincheira. Eu tenho uma vida boa, tá, Mirna? Eu tô num lugar assim mais tranquilo, eu não tenho tanta gente no meu pé enchendo meu saco, eu tô fora das grandes capitais, mas assim, há um desgaste que eu faço mental nesse trabalho, gente. Não é uma coisa simples, não é uma coisa sutil, é uma coisa orgânica. Por exemplo, agora a gente teve que trazer para vocês a live de aniversário do Bolsonaro. Para elogiar o Bolsonaro? Não, gente. Para tecer críticas, para falar sobre o Brasil. Quando eu falo do Bolsonaro, infelizmente, eu estou falando do Brasil. E eu estou cansado de falar de Bolsonaro. Por que eu estou cansado de falar de Bolsonaro? Porque eu quero que a gente vire essa página. Eu quero que a gente supere esse episódio lamentável. E ele ainda está insistindo em continuar. E ele vai continuar ainda um tempo sem o próprio Jair Bolsonaro. Porque é um desafio para todos nós. É um desafio para todos nós manter a cabeça no lugar. É um desafio para todos nós entender a exata quadra que a gente está passando. É um desafio para todos nós entender que sim, tem um pouco de compatriotas nossos que pensam como essa família disfuncional, que pensam como essas pessoas que são horríveis. E essas pessoas não são horríveis só porque a gente ouve dizer. Essa semana, no DCM, que é o outro lugar que eu trabalho, e eu trouxe para vocês, eventualmente, o vídeo e as informações todas que a gente pode compartilhar aqui com vocês, dessa vez a gente não soube por terceiros. O DCM entrevistou o Bolsonaro. Nós vimos o Bolsonaro tete a tete. Ele é isso aí. Ele é um cara que diz, quando o ato dele flopa em Copacabana, com 18 mil pessoas presentes, segundo a USP, dado que ele contesta, porque é um genocida mentiroso, ele diz que foi visto por 3 milhões de pessoas na internet. Essas pessoas são megalomaníacas, gente. Esse cara estava ontem comercializando por várias centenas de reais um capacete de motoqueiro com material de nióbio. Então, assim, é disso que a gente está falando, é desse festival do bizarro. O Brasil virou esse bizarro. O Brasil virou essa trincheira louca que a gente tem que encarar para que as coisas mínimas sejam feitas, para que a população não morra de fome, para que a gente possa imaginar um mundo novo e um mundo melhor.
para que a gente possa pressionar o Lula para que as nossas pautas sejam cumpridas. É muito duro, gente. É muito duro e muito complexo o que a gente está encarando. É muito duro e muito complexo entender todo o contexto. É muito duro e muito complexo organizar e ler as notícias. Não é simplesmente pega aí e lê a notícia. A gente tem que fazer uma seleção muito criteriosa aqui na Folha Democrata. E se embate, a gente se abate, a gente se cansa, a gente se desgasta. A gente está aqui horas e horas na frente de uma câmera. Eu não estou aqui trabalhando uma vez por semana, eu não estou aqui só fazendo reacts de vídeos, eu estou aqui selecionando, eu estou vendo o que está acontecendo. Nós perdemos 83% do orçamento da cultura ontem. Cadê a pressão nesse Congresso? Cadê a pressão nesse Hugo Mota? É gravíssimo o que a gente está passando. É gravíssimo o que a gente está passando. E é dureza, às vezes, a gente vê companheiros que dizem, por exemplo, que eu estou na internet só para pegar dinheiro de vocês. Eu nunca fiz isso. Nós financiamos esse canal com dinheiro suado de trabalhadores e trabalhadoras e vamos criticar o governo Lula quando a gente tem que criticar, sim. E vamos fazer pressão no Congresso quando a gente tem que fazer, sim. Demos furos importantes, botamos a Polícia Federal na cola do Gustavo Gayer. Eu estou cansado, gente. Eu estou cansado de um Brasil com Bolsonaro. Eu estou cansado de ter que mostrar o Bolsonaro para vocês. Meu sonho é não ter que mostrar o Bolsonaro para vocês, mas ele ainda é notícia. Ele ainda tem eco. Ele ainda é uma coisa que a gente precisa combater. É duríssimo o que a gente está passando por aqui. É duríssimo o que a gente está tocando aqui. Não é simplesmente abrir uma câmera. Seria fácil dizer para vocês que é mole. Ah, não, faz aí as tuas lives, pede aí o seu dinheiro, você tem uma turma aí que te banca. Não é assim. E eu tenho que renovar com vocês esse compromisso dia a dia para vocês entenderem a importância do combate ao bolsonarismo, da valorização da cultura, da valorização das notícias, para trazer uma seleção para vocês do melhor que há do noticiário. E isso tudo é um campo de batalha. E ao mesmo tempo eu tenho que pensar na audiência dessa live também. Eu tenho que pensar no engajamento dessa live. Eu tenho que pensar nas pautas que podem ser desenvolvidas através dessa live. Porque ontem, não se enganem, apesar do Bolsonaro estar todo risonho, a live dele foi um flop. A live dele teve um pico de no máximo 50 mil pessoas assistindo. Esse cara foi presidente do Brasil e ele é o maior político na internet. Então o bolsonarismo também está se desgastando. Também está cansativo para eles. Mas nós também estamos cansados. E a melhor forma da gente superar esse cansaço não é a gente desistir. Não é a gente deixar de doar para a Folha Democrata. Não é a gente deixar de acreditar nos canais progressistas. Não é a gente deixar de acreditar na esquerda e ceder para a direita. É a gente continuar acreditando e dobrar a aposta. O cansaço tem que ser o motor da mudança. O cansaço tem que ser o motor das nossas revoluções pessoais. Das nossas revoluções pessoais. Nós temos que mudar. Nós temos que ir em cima disso. Então é isso. A Nadir Francisca fala aqui, querido Pedro, você vai ter sempre quem falar besteira. Os bolsonaristas, a oposição estão aí, estão em todas as partes. Sim, mas eu tô cansado do jeito que tá hoje, gente. Eu sinto saudades de uma outra direita. E o que a Marília Gutierrez está falando aqui, ó, sim, lutar para concretizar a nossa fragilizada democracia. Eu luto até por mais, gente. Eu luto por um sistema melhor do que esse. Melhor do que esse. Nós podemos pensar, inclusive, em mecanismos ainda mais democráticos. Nós podemos pensar em mecanismos ainda mais socialistas. Nós podemos pensar num mundo em que não dependa, por exemplo, do petróleo. Pensar realmente em fontes de energia totalmente diferenciadas do que nós temos ainda não é uma realidade. Ainda não é uma realidade. Mas nós temos que brigar por isso. Nós temos que brigar acreditando que nós conseguimos construir esse mundo. Nós conseguimos construir outros mundos. Se o homem pensa em viver em Marte, se o homem pensa em conquistar os planetas, por que o homem não consegue melhorar a sua situação aqui na Terra? Por que o homem vai ser engolido pelo próprio capitalismo? Por que nós vamos perder para o Bolsonaro? Onde isso foi uma opção, gente? Onde isso foi uma coisa que realmente foi
colocada. Eu prefiro morrer lutando. Eu prefiro morrer lutando. Eu prefiro morrer pensando num universo melhor do que esse que a gente tem aqui. Eu odiaria ser uma pessoa conformada. Eu odiaria ser uma pessoa que simplifica demais as coisas. Aqui na Folha Democrata, aqui no programa Notícias da Manhã, a gente traz um noticiário para vocês complexo, difícil, arenoso. Mas eu fico de olho, inclusive, nas coisas que estão realmente pegando para a galera. E tentando traduzir para o pessoal o que realmente é a notícia. O que realmente é importante. E a notícia também faz parte dela, o sentimento que a gente tem. O sentimento que a gente tem. Então, aqui a Marília Gutierrez está falando aqui, ó. Eu prefiro morrer lutando do que ver meu filho morrer de fome. É isso. É isso. Eu não quero ver meus netos morrendo de fome, não quero ver meus filhos morrendo de fome. Não quero ver meus irmãos morrendo de fome. Eu não quero que as pessoas passem pelo que o Lula passou como retirante nordestino muito antes de ser presidente da República. Essa realidade não pode ser uma opção viável ao Brasil. Essa realidade não pode ser uma opção viável dessas elites canalhas. Nós temos que acreditar num novo sistema. Eu abri esse editorial, eu estava bastante perplexo, meio pessimista um pouco com as coisas. Eu estou realmente muito esgotado, gente. Ontem até fiz um desabafo no DCM, por conta dessa questão das metas financeiras, da necessidade de manter o jornalismo vivo. E eu vim mais ou menos com o mesmo espírito. Eu estava bem para baixo hoje de manhã. Mas aí eu vi esse corte agora do Bolsonaro e me inspirou muito. E assim, eu tô cansado mesmo, tá, gente? É uma coisa que, assim, às vezes eu preciso me recolher, me descansar, reorganizar, repensar, rever algumas prioridades, rever o que eu realmente quero fazer da minha vida em termos de jornalismo. Mas uma certeza que eu tenho, uma coisa que eu quero é continuar com vocês aqui. É continuar com vocês aqui nessa batalha. É continuar com vocês aqui nesse esforço coletivo de mudar as coisas que estão aí. E esse esforço coletivo de mudar as coisas que estão aí não é simples. Não é simples. Às vezes exige avanços, às vezes exige recuos, às vezes exige que a gente refaça alguns pensamentos, às vezes exige que a gente perca e que a gente ganhe. Às vezes exige muitas decisões a serem tomadas ao mesmo tempo. E por serem decisões complexas e por serem decisões complicadas, são decisões que a gente vai ter que ter a coragem de continuar caminhando independentemente do que acontece com o cenário. Vai ter bombardeios intensos em cima do que acontece conosco. E para a gente resistir a esses bombardeios, é fundamental, gente, que vocês estejam do mesmo lado da trincheira. Eu queria muito que vocês mandassem superchats e que vocês virassem membros do canal, mas não só pela grana, gente, porque a grana é a nossa meta, a grana é o nosso objetivo, a grana é o que mantém isso aqui vivo. Mas eu quero que vocês contribuam para a gente pensar um projeto de país. Para a gente pensar um projeto de país que esteja todo mundo dentro dele. Eu não quero fazer um projeto de país porque eu sou a melhor esquerda. Eu não quero fazer o projeto de país porque eu sou governista. Eu não quero fazer o projeto de país porque eu acredito em determinada ideologia. Eu quero fazer um projeto de país porque eu definitivamente quero construir isso com vocês. E os espaços que a gente tem aqui no YouTube, eles são para isso. Eles são para isso. Imagina, Deise, não precisa de solidariedade não aconteceu nada comigo. É só uma reflexão em cima do cansaço que eu estou sentindo. E é uma coisa que a gente precisa, às vezes, repartir com as pessoas e conversar um pouco com as pessoas, porque eu imagino que para vocês também deve ser cansativo. Para vocês tá bastante pegado. Então, a gente tem que desenvolver essa questão de batalhar mesmo. Marília Gutierrez falou aqui, né? Manter uma decisão é tão difícil quanto tomar uma decisão. Não é minha frase, mas é de um psicanalista famoso que eu não lembro o nome. Sim, sem dúvida nenhuma. É fácil a gente mudar de ideologia, né, gente? É fácil a gente ceder, até mesmo dentro da própria esquerda, a desejos mais fáceis, né? De, por exemplo, dizer que todo mundo é ruim, que o meu canal é necessariamente melhor. E a Folha Democrata não vem para isso.
A Folha Democrata não é um canal que agrega, é um canal que repercute, é um canal que vê os amigos e concorrentes, sim, sem dúvida nenhuma, a gente disputa a audiência nesse espaço. Mas a gente aqui é agregador, a gente aqui é aglutinador, aqui a gente experimenta. Aqui a gente tenta botar um pezinho para entender os fluxos dessa audiência. Aqui a gente pensa a comunicação, gente. Aqui não é uma live que eu faço as coisas no improviso. Tem muito estudo, tem muita leitura, tem uma leitura constante diária. Eu sou, gente, aí eu não quero falar do alto da minha arrogância, eu sou um intelectual. Eu tenho 2 formações universitárias. Eu não tenho mestrado e doutorado ainda porque eu não tive tempo de finalizar os meus estudos, mas eu pretendo ter em algum momento. Eu sou um intelectual, eu sou um cara que não é só o cara que traz as notícias para vocês. Eu sou um cara que pensa a comunicação com vocês. Eu sou um cara que reflete a comunicação com vocês, que pensa em conquistar cada vez mais audiências, em provocar esse público que está aqui com a gente. Mas eu não sou só um operário da notícia, eu quero formular coisas através de vocês. Então, quando a Marta Medeiros diz aqui, eu imagino tua canseira, penso que o brasileiro anda exausto. Anda exausto, mas a gente não pode só ceder ao cansaço. O cansaço que eu trouxe aqui no meu editorial é o meu ponto de partida. Ele não é o meu ponto de chegada. Ele não é aquela coisa que eu fico apenas reclamando e trazendo. Eu sou um cara que vai pro pau, que conflita vocês, que provoca vocês. Eu estudo muito até tomar determinadas decisões aqui. As coisas não são tiradas da cachola, da cartola, como se fosse um coelho ali animado. As coisas são pensadas. E pensar também é uma forma de resistir. Pensar também é uma forma de vencer o fascismo. Vencer o fascismo. A oposição ao bolsonarismo não é necessariamente só a esquerda. E também não é só a direita liberal. A oposição ao fascismo é você pensar, é você imaginar, é você ser formulador. É ter um mundo de formuladores. Sabe, eu tive 10 dias na China e eu visitei duas das torres lendárias de lá. Lá é um país, gente, que tem murais quilométricos dedicados à poesia. Onde está a poesia do brasileiro? Então, aqui no nosso canal, por exemplo, é uma coisa que me surpreendeu, tá? Quando eu comecei a dar meus livros de presente, eu não imaginava que era bom e muita gente me elogiou. Aqui por R$20 no nosso canal eu tenho um livro de poesias aqui em que eu penso a comunicação. Vocês não imaginam a emoção que eu tive quando eu estava na China, quando a gente estava vendo o país que é o criador, um país de pessoas que fazem caligrafias. Sim, o Pix é para a Alessandra. Se você quiser mandar superchat, a gente aceita também, viu, Regiane? Só informa o valor, por favor. É um país que imagina que deu os primeiros passos na caligrafia. O país que também, e uma lição para vocês, em Wuhan tem a Torre da Garça Amarela. A Torre da Garça Amarela foi destruída em alguns anos da longa história chinesa. Botaram fogo na torre, destruíram a torre, e os chineses reergueram a torre inúmeras vezes. Inúmeras vezes. A China, o pessoal que é mais especializado na China, e eu fui uma das pessoas que espalhou essa simplificação grosseira. Eu disse que a China, por exemplo, é imperialista. O imperialismo para a China não é a mesma coisa que os Estados Unidos. Não é uma vontade de correr o mundo, intervindo no mundo. Claro que, evidentemente, pela China ser um país gigantesco, ele tem os seus negócios exteriores, ele tem interesses aí que podem parecer aí muito intervencionismo, às vezes, à la América, né? Mas o imperialismo para a China, na verdade, é um imperialismo de resistência. É um país que foi invadido por todos os cantos. E com essa metáfora da China, eu quero que vocês reflitam um pouco sobre quem nós somos nesse cenário. Nós somos um pouco a história da China. Nós temos que ser resistentes, não no sentido trágico, mas no sentido que nós somos gigantes. Perto disso aqui que está na tela, ó, esse merda desse Flávio Bolsonaro, perto disso aqui a gente é gigante. A gente não é pequeno.
A gente não é pequeno. O Brasil é um país jovem. O Brasil ainda vai enfrentar muita coisa. O Brasil ainda tem o privilégio de ter um presidente. E aqui eu vou. É a Alessandra, Regiane, tá certo. Diz para mim só o valor no chat, por favor. E a gente ainda tem o privilégio de ter um estadista como Luiz Inácio Lula da Silva, um cara que foi presidente da República 3 vezes, de forma democrática, sendo um retirante nordestino. Um cara que... Deixa eu só explicar aqui no chat, sim. Se quiser. Para, Alessandra. Um cara que é o narrador improvável, gente. O Lula é o herói improvável. O Lula tinha tudo para dar errado. O Lula tinha tudo para dar errado, como muitos na história brasileira tinham para dar errado. O Brizola era para ter sido morto na ditadura militar, sobreviveu, viu a democracia pelo menos um pouco, podia ter virado presidente da República. Então é o que o Rafael está falando aqui. Em tamanho físico, a Europa inteira cabe dentro do território do Brasil e ainda sobra. A gente tem um universo dentro do Brasil. Nós temos cidades lindíssimas. Hoje eu estou no interior de São Paulo. O Brasil é lindo, gente. Eu estava jogando um jogo outro dia, Final Fantasy VII Rebirth, e é um jogo que ele tem um enredo muito parecido com a história que a gente está vivendo, né? É uma grande corporação que vai destruir o ecossistema do planeta, e aí você vive numa cidade metrópole que tudo é zoado, é tomado por gangues, é tomado pelas drogas, é tomado pela pobreza. E aí, quando o seu personagem sai daquele grande centro urbano e ele vai para o interior daquela pátria fictícia, ele sente o ar puro, as criaturas que estão vivendo ali a sua vida selvagem. E o mundo continua assim. O ser humano está destruindo muito o mundo, mas o mundo continua assim. O mundo continua belo, o mundo continua tenro, o mundo continua amplo. E o Lucas lembra uma coisa muito importante, que é uma lição de vida. Os indígenas e os pretos resistem nesse país desde que ele existe. Aprendam conosco. Meu pai é preto, gente. Meu pai não é branco, não. Eu sou visto como uma pessoa branca, mas meu pai não é branco, não. Os pretos e os indígenas estão resistindo desde quando os indígenas desde quando a sua existência, na verdade, duas populações, desde quando essas duas populações tiveram contato com o homem branco. A sociedade tem muito que mudar. A sociedade tem muito o que se alterar. Então é disso que a gente fala quando a gente pede contribuições de vocês de Pix e quando a gente pede compartilhamentos de vocês. Eu comecei esse editorial falando que eu estou cansado. E eu continuo cansado. E isso não mudou. Mas eu não vou parar de lutar. Eu não vou parar de lutar. Eu não vou desistir nem se eu tombar. E é uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. E é uma luta, como o Lucas está lembrando aqui dos indígenas e dos pretos, que é muito maior do que a própria esquerda. Nós estamos lutando pela evolução dessa sociedade. Quando a gente fala que nós somos progressistas, isso não pode ser uma palavra feia para a gente. Ser progressista é uma coisa linda, gente. Ser progressista é uma pessoa que quer o avanço da sociedade. Eu nunca consegui me sentir muito confortável com o rótulo de conservador. Eu sei que eu sou conservador no meu íntimo em algumas coisas. Mas eu não me sinto confortável com a taxação de conservador. Eu não sou conservador. Eu sou progressista. Eu luto por um universo que avança. Eu não luto por um universo que retroage. Eu não luto por um universo reacionário. Então é importantíssimo isso. Isso não está nos manuais marxistas. Isso está na experiência prática. Peguem a experiência prática. Marx só cria sua teoria depois de observar muito a vida prática do povo alemão e do povo inglês. Nós precisamos voltar a teorizar nesse aspecto, gente. Nós não precisamos ficar presos só aos intelectuais de 200, 300 anos atrás.
A gente fica pasmo, essa história do sabonete. O Bolsonaro é um cara que agrediu o filho pequeno. Isso foi dito nessa live, isso não é necessariamente uma... Não estou imputando nenhuma mentira ao Bolsonaro. Ele disse, o Flávio disse, o Carluxo disse. Nós temos que repensar uma praxis revolucionária sem dúvida nenhuma. Revolução também não pode ser um palavrão. Se a sociedade tiver que mudar radicalmente, que mude. Que mude. Mas também não adianta acreditar que a revolução nos moldes de Lenin vai funcionar agora em 2025, gente, porque não vai. Não fala com a favela. Não fala com os periféricos. A gente precisa ser realmente realista. E eu vejo, às vezes, a gente se perdendo em muitos equívocos. A gente se perdendo em muitos formatos. Não tendo essa comunicação que eu estou tendo com vocês. Vocês estão mandando agora contribuições, eu agradeço. Mas a gente tá. Eu peço as contribuições de vocês para ter esse contato olho no olho. Para a gente conversar sobre as coisas. Esse programa não é um programa só de leitura de notícia. Esse é um programa de formação. Esse é um programa em que, quando a gente lê os jornais, a gente decupa os jornais. Quando a gente traz um vídeo aqui para vocês, a gente decupa os vídeos. A gente tece um comentário, a gente fala bastidores. Eu recebo algumas informações em primeira mão. Não é simplesmente abrir uma câmera e pedir dinheiro. É sobre a gente resistir a todas essas pressões. É sobre a gente se superar. Eu várias vezes achei que eu não fosse me superar. Às vezes eu penso que o meu raciocínio às vezes está torto, o meu raciocínio está limitado. Mas quando eu abro o microfone aqui, quando eu converso com vocês, eu acho que fica mais claro o que eu quero fazer com o meu trabalho. E o meu trabalho é uma coisa que guia muito a minha vida. Que guia muito as minhas decisões. Eu não digo que eu sou o meu trabalho, porque eu sou muito mais do que isso, né? Todos nós somos pessoas muito mais do que a gente tá nisso, mas eu tenho certeza que eu faço alguma diferença para vocês. Que seja alguma coisa que eu falei que vocês gravaram, que seja alguma coisa que eu falei para vocês que ficou marcando. Eu sei que alguma coisa que eu fiz marcou vocês. E é isso que eu tô sempre atrás. Eu sempre tô atrás de que vocês conversem comigo, que a gente trave conversas dessa forma, que a gente organize os nossos anseios, os nossos ódios, os nossos sentimentos. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.